A paixão e suas consequências nefastas. Reflexões de Marco Aurélio à luz de Cleópatra. A história humana é marcada por grandes feitos, conquistas e impérios que se ergueram sobre os pilares da razão, da disciplina e da virtude. Mas, ao mesmo tempo, é também uma história manchada por quedas, ruínas e tragédias que nasceram de uma chama ardente e muitas vezes descontrolada: a paixão. Marco Aurélio, o imperador filósofo, em suas Meditações, advertia constantemente sobre os perigos de se deixar levar pelos impulsos da alma. Ele via na paixão não apenas um movimento do coração, mas uma força capaz de dissolver a razão, corromper a disciplina e transformar o homem em escravo de si mesmo. Por outro lado, a história de Cleópatra, a última rainha do Egito, mostra como a paixão, quando aliada ao poder, pode desencadear movimentos grandiosos, mas também abrir caminhos para quedas irreparáveis. Cleópatra foi uma mulher brilhante, astuta, educada nas artes da política e da retórica, mas sua imagem, até hoje, está profundamente marcada pelos laços de paixão que cultivou com Júlio César e Marco Antônio. O olhar de Marco Aurélio sobre a paixão. Para Marco Aurélio, a vida deveria ser guiada pela razão e pela busca da virtude. Ele acreditava que cada homem possui dentro de si uma centelha da razão universal, e que trair essa centelha significa trair a própria natureza. Ele escrevia: "Se deixares que tuas paixões governem teu coração, perderás o domínio de ti mesmo, e aquele que não governa a si não pode governar nada." A paixão para ele era como uma tempestade que turva a mente. O homem apaixonado deixa de ver o mundo como é, passa a enxergar tudo através do desejo e da obsessão. A paixão não raciocina, não espera, não pondera. Ela exige, consome e, quando não satisfeita, arrasta consigo aquele que a alimenta. Cleópatra, paixão como arma e como prisão. Se Marco Aurélio via na paixão uma prisão, Cleópatra soube transformá-la em arma. Desde jovem, ela compreendeu que seu trono estava ameaçado. O Egito vivia na sombra de Roma, e o poder de sua dinastia se esvanecia. Para manter sua posição, Cleópatra buscou aliança com homens que dominavam o mundo. Primeiro, Júlio César. A história retrata entrando secretamente em seus aposentos, enrolada em um tapete, revelando-se ao imperador romano com ousadia e encanto. César, homem de ambição sem limites, encontrou nela não apenas beleza, mas também inteligência e ousadia. Da união entre os dois nasceu Cesarion, que Cleópatra proclamou como herdeiro legítimo. Mais tarde, Marco Antônio. Se com César houve aliança política, com Antônio houve verdadeira entrega à paixão. O general romano, um dos homens mais poderosos do mundo, rendeu-se ao magnetismo da rainha egípcia. Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se inseparáveis. Dividiram banquetes, riquezas, luxos e, acima de tudo, um destino trágico. O choque entre razão e paixão. Marco Aurélio, se pudesse observar, veria na história de Cleópatra e Marco Antônio um exemplo vivo de sua advertência. Marco Antônio era um homem disciplinado em batalha, forjado na guerra, mas a paixão dissolveu sua clareza. Em vez de agir segundo a razão, tornou-se refém dos caprichos do coração. Enquanto Otaviano, o futuro Augusto, consolidava o poder em Roma com frieza e cálculo, Marco Antônio se deixava cegar pelo amor por Cleópatra. Ele a seguiu ao Egito, abandonou o pragmatismo político e apostou sua sorte em uma guerra naval desastrosa. Áxio, no ano 31 a.C. A derrota selou não apenas o fim de sua carreira, mas também a queda de própria Cleópatra. A paixão que os uniu foi também a espada que os destruiu. Marco Antônio, derrotado, suicidou-se. Cleópatra, sabendo que não poderia viver sob o jugo de Roma, escolheu a morte pela picada de uma serpente. As lições filosóficas. Marco Aurélio, em seu trono 2 séculos depois, refletiria que nenhum império pode resistir se for governado pela paixão. A disciplina é a base do poder, e a virtude o escudo da alma. Ele escreveria: "Não te indignes contra os fatos,
pois eles não se alteram por tua ira. Não te entregues à paixão, pois ela não muda o destino, apenas perturba a alma. A história de Cleópatra e Marco Antônio é, portanto, um lembrete eterno de que a paixão pode levar um homem ou uma mulher à glória momentânea, mas, se não for domada pela razão, termina em ruína. A paixão hoje. Embora os séculos tenham passado, o dilema permanece. Quantos ainda hoje não se perdem em paixões desmedidas? Não apenas no amor, mas também na ambição pelo poder, na obsessão pela riqueza, no desejo de fama. A paixão toma formas diferentes, mas sua essência continua a mesma. Uma chama que, se não controlada, consome tudo ao redor. Marco Aurélio nos convida à vigilância interior. Não é que devamos matar os sentimentos, mas colocá-los sob o jugo da razão. Amar, sim, mas sem perder a liberdade da alma. Ambicionar, talvez, mas sem que o desejo corroa a virtude. Cleópatra, por sua vez, nos lembra da força irresistível da paixão. Ela conquistou gigantes, desafiou Roma, dobrou generais, mas também nos mostra que, quando a paixão não encontra limite, o destino é sempre trágico. Conclusão: entre o fogo e a razão. O equilíbrio entre razão e paixão é uma das batalhas mais difíceis da vida. Marco Aurélio nos dá a bússola. Governar-se a si mesmo é o primeiro passo para governar qualquer coisa no mundo. Cleópatra nos dá o alerta. Quando a paixão governa, mesmo os mais poderosos caem. A história e a filosofia se entrelaçam para nos ensinar que a verdadeira grandeza não está em render-se às chamas ardentes do desejo, mas em dominá-las, como o cavaleiro que segura firme as rédeas de um cavalo indomado. Que cada um de nós aprenda, com a sabedoria de Marco Aurélio e com a tragédia de Cleópatra, que a paixão pode ser doce como mel, mas o seu veneno, quando em excesso, pode ser amargo como a morte. Se essa reflexão sobre as paixões e os seus efeitos destrutivos falou com você de alguma forma, eu te convido a dar um passo além. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas publicações e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também buscam compreender como dominar as emoções e viver com mais equilíbrio. Quanto mais essa mensagem se espalhar, mais vidas poderão encontrar clareza e sabedoria diante das armadilhas da paixão desmedida.